Vou entrar num tema mais profundo. Você vai ali orar por uma pessoa com espírito de loucura, depressão. Tá dentro da igreja uma pessoa depressiva. Só que você não se analisou. Você não fez essa quebra, você não tirou os pecados, quebrou os pecados geracionais da família, e Satanás tem uma procuração. Então, lá na sua família, tem uma pessoa que tem um histórico também de depressão. Ele tem o quê? Uma legalidade, um prato. Na hora que você vai orar pelaquela pessoa, ele fala assim: você mexeu onde não podia, agora eu vou com força na sua vida. Porque você tá tirando o prato, ele tá comendo na vida daquela pessoa. E você tem que se analisar. O que a ceia fala quando você vai tomar ceia? Examine se o homem é a si mesmo. Isso serve para o mundo espiritual. Sim. Se eu não tô preparada para mexer na tua batalha, como é que eu vou mexer? Como é que eu vou colocar a mão em demônios de patente altíssima se eu tô cheia de brecha no mundo espiritual? Então, se você não se analisar e olhar e falar assim, realmente eu tô preparada para esse campo de batalha, você não pode pôr sua mão, porque o contra-ataque vem grande. Por isso que tem pessoas dentro dos ministérios que estão passando por problemas de loucura, depressão, líderes. Por quê? Talvez tinha uma falha, tem uma brecha. E essa brecha o demônio usou para destruir a vida dessa pessoa. O demônio não tem medo de pastor, nem de patente. O demônio tem medo de santidade. Santidade é estilo de vida, é estilo. Você tem que viver o caráter de Cristo. Não é roupa, não é cabelo, não é unha. Sejam todos bem-vindos mais uma vez comigo, Zilda Araújo, no Resgatando Valores. É sempre uma alegria imensa chegar aqui, poder dividir com todos vocês testemunho, conhecimento, palavra, porque só a palavra de Deus tem o poder. Só a palavra de Deus tem o poder de desconstruir algo que anos foram construídos através da religiosidade, através de crenças, através de coisas que não é verdade, que não está na palavra de Deus. Comigo hoje, uma ilustre filha do Eterno, uma mulher que veio a brilhantar aqui juntamente com a ajuda do Espírito Santo, que já está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ambiente está propício para o assunto que nós iremos abordar aqui nesta mesa. Esta pérola, ela tem experiências extraordinárias. Eu confesso que eu estava fora do Brasil quando alguém mandou para mim um trechinho daquilo que ela faz nas redes sociais, dizendo assim: Miss, leva ela lá no seu canal. Aí, de início, eu não dei muita importância. Os meses se passou, um dia eu vou lá e falei, vou mandar uma mensagem, e a prova é Deus que deu muito certo. De início, ela já aceitou, e hoje ela veio aqui a brilhantar com a presença do Senhor. E não está sozinha, não. Já viu Mulheres de Deus andar sozinha? Não, ela sempre tem uma comitiva com ela, de intercessora. É interessante. E eu já quero mandar um beijo para minhas amigas que esteve comigo ali em São Paulo, em Barueri, que foram também interceder ali comigo. A Patrícia, a França, minha amiga, um beijo grande para você, para a pastora Cíntia, para a pastora, a irmã Tatiane. Tinha uma outra amada que agora não me recordo, porque nós que somos mulheres de Deus, temos mulheres de Deus que sempre está conosco ali, orando, intercedendo por nós. E com ela não foi diferente. Ela traz aqui a obreira, a nossa amada, linda ela, ali nossa irmã Janaína, um sorriso que exala a presença do Espírito Santo. E a obreira Lana, uma seguidora fiel, gente. Ela já me conhecia e eu estou a conhecendo hoje. Lindas ela. Venha comigo, então, ouvir um pouquinho da história da pastora Thalita Lemos, essa pérola aqui. Olha que mulher linda, gente. Linda ela. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada, viu? Pelo Amém. convite, o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida. E a senhora é muito mais linda pessoalmente. Ai, que mulher que exala a presença do Espírito Santo. Eu percebo que você já esteve em vários outros lugares, né, contando da sua experiência, como foi esse encontro, esse agir do Senhor na sua vida, e que hoje, com
tanta assim experiência e também conhecimento que teve com o próprio Senhor, Sim. está destronando cativeiros, mentiras, palavras que eu acho que eu posso, eu acho que eu devo, e que, na verdade, por trás de tudo isso aí, são demônios, são espíritos, são entidade. E como ela tem experiência nessa área, quando eu olho, eu falo, epa, traga para mim, Jesus. Aí ele trouxe, então hoje ela vai contar um pouquinho como foi essa experiência que ela teve com Cristo. Eu quero que a senhora fique muito à Uhum. vontade. Eu acredito que está à Já estou vontade. à vontade, Uau! já estou em casa. Derrame, comece um pouquinho contando, né, da sua experiência, como foi esse espírito de loucura que quis Uhum. enlouquecê-la a ponto de alguém um dia querer te internar. Que demônio foi esse que agiu na sua vida? Em que tempo, em quanto tempo ele ficou? Sim. É, a minha história, né, desde criança, eu não cresci num lar cristão, né? Meus pais não eram cristãos, mas sempre me passou uma bagagem de Deus. Mas eu não conhecia Deus, conhecia de ouvir falar. E nós temos uma história que são crenças limitantes que nossos pais passam para a gente, são os valores. E eles passaram o que eles tinham para me passar. Então eu não Uhum. posso culpar eles, porque ele talvez não teve o que hoje eu tenho, não teve a oportunidade de aprender. E quando eu era criança, eu sempre fui filha única. Por ser filha única, já tem toda uma redoma do pai e da mãe, a princesinha, né, criada ali no castelo. E começou em algum momento, eu não sei dizer o foco exato, que Uhum. criou uma leve rebeldia na minha vida. Eu sempre gostei de tatuagem, tá? Isso é uma coisa que está na minha alma. Hoje eu não faço porque eu entendo o que abre no mundo espiritual, mas nós somos corpo, alma e espírito, e a Uhum. nossa alma carrega gostos particulares. O Sim, porquê que eu gosto da unha, o porquê que eu gosto do cabelo. E quando eu olho uma pessoa tatuada, a minha alma se identifica. É como se eu vejo um mesmo. quadro na parede. Então é um gosto pessoal. E desde nova eu tinha isso muito aflorado. Eu Uhum. gostaria de fazer e meu pai nunca deixou. E meu pai batia na tecla. Quem faz tatuagem não presta, que era no tempo a sofisma que eles tinham na mente, a crença. Sim, E eu cresci com essa rebeldia, querendo fazer algo. Passei por vários processos que você entra na escola, conhece pessoas tanto boas quanto ruins. uhum. Comecei a caminhar com pessoas que não acrescentaram nada. E aquela rebeldia foi aumentando. Até um dia que eu fiz uma tatuagem de rena na perna. É. E cheguei em casa. Isso eu nunca contei, eu vou contar hoje, essa parte do testemunho. Cheguei com essa tatuagem de rena. E quando eu cheguei com a tatuagem de rena, meu pai disse assim: O que é isso na sua perna? Eu falei: Uma tatuagem. E ele falou: Você acha que quem tem tatuagem presta? E Meu eu Deus. já lancei a palavra: E você acha que eu vou prestar? Você acha que eu vou prestar para alguma coisa? Eu debati com ele, era rebeldia. Aham. E ali começou uma sucessão de problemas. Ele me bateu, a raiva entrou. E como eu tinha esse espírito da rebeldia, hoje eu entendo que é o trono de Lúcifer, que ele se rebelou contra Deus, ele entrou em algum momento. Uhum. E eu fui abrindo as legalidades, que são as portas. E um dia eu acabei que fui fazer uma tatuagem escondida depois da surra que eu tomei da tatuagem de rena. Ele te bateu Me bateu mesmo? muito. É, Me fiquei 3 dias escondida porque eu fiquei arrebentada com e com marcas no marcas corpo. no corpo. E quando eu me recuperei, encontrei uma amiga e ela falou: Vamos que eu vou fazer. No tempo era muito barato, era questão de coisa singela, Uhum. R$ 30. Fui lá e fiz a primeira tatuagem escondida, que é na minha virilha, E junto ainda com uma raiva que estava dentro de você que entrou com naquele a raiva. momento que o teu pai te Me surrou. bateu. E cheguei, Uhum. ninguém sabia, porque era na virilha, Hum. mas dentro de mim eu tinha algo que me fazia mais forte. Eu olhava para ele e falava assim: Você nunca mandou em mim, não vai mandar. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Olha o demônio agindo na vida de uma pessoa, ele modifica os seus pensamentos. E eu comecei, como eu disse, a abrir portas. Quando eu fiz a tatuagem, vou até entrar nesse parâmetro que as pessoas não entendem. O problema, queridos, é que a tatuagem corre um sangue. E o demônio, ele se alimenta de sangue e sentimento. Então, tinha os dois juntos. Seria um pacto? Um pacto. É.
Com o demônio você faz pacto, com Deus você faz aliança. Isso. Então eu fiz um pacto inconsciente. Eu derramei o sangue, que foi a tatuagem, o sentimento estava aflorado, então ele gostou daquele prato. E a partir dali começou uma sucessão de problemas que hoje, com a mente que eu tenho, eu entendo. Então eu comecei a abrir portas, fui para o lado da perversidade sexual, que a gente começa a se envolver com homens. Decorrente disso, começou a vir mais problemas, porque um abismo chama o outro. E eu comecei a trazer eles para a minha vida, com palavras, com gestos. E quando eu me dei por si, eu já estava muito endemoniada. Só que assim, eu nunca manifestei. Sempre entrei nas igrejas, sentei, tive oração na cabeça, tive tudo, mas não manifestava. Hoje, com esse entendimento, eu entendo que tronos dificilmente manifesta. O trono não manifesta. É muito difícil. O que manifesta são as filhas, os subordinados, que são as patentes baixas. Então, o trono estava instalado, tanto da rebeldia quanto de Lilith, que é da perversidade sexual. Isaías 34:14. E começou os problemas. Lilith trabalha com os espíritos de loucura, que é o trono de Belial. Belial aparece 27 vezes na Bíblia. A Bíblia diz que é um homem, né? Traz Belial como uma pessoa sem valor. Então, para uma pessoa que estuda o contexto, quem não tem valor hoje é uma pessoa que não tem a mente sã. Você não dá crédito para uma pessoa que tem problemas psicossomáticos, uma pessoa com depressão, ansiedade. Ela fica o quê? Isolada. Ela não trabalha, ela fica encostada. Então, tudo isso trabalha dentro do espírito de Belial. São os filhos, a gente fala as filhas. E começou os meus problemas. Além de tudo que eu abri, né, da perversidade sexual, que eu fui muito corrompida nessa área, automaticamente me colocaram em cativeiros, com traições que passou pela minha vida, dores que eu sentia na minha alma, de muitos traumas, e, consequentemente, vai fazendo o quê? Fortalezas, vai criando fortalezas na mente. E eu comecei a viver aquele processo. E passaram vários anos eu dentro desses cativeiros, sentada na igreja, sem entendimento, acreditando que eu conhecia Deus. Só que eu nunca conheci Deus, porque eu nunca li a Bíblia. Deus, ele é a palavra. O coração dele está aqui para você entender ele. Como eu não lia, eu conhecia um Deus que eles me apresentavam. E passou o tempo, foi passando e os problemas acumulando. Acumularam-se problemas. E um dia eu tive um histórico na família, né? De um pico de ansiedade muito grande, que eu disse na minha família: eu vou me matar e vou matar meus 2 filhos. Pietro era bebê. Decorrente dos traumas. E foi ali que me levaram também. Eu já passava pelo psicólogo, já passava pelo psiquiatra, mas nesse pico de loucura eles tentaram me levar. Passaram mais problemas porque o mundo espiritual está aberto. Tinha muitas brechas. E o que aconteceu? Eu gostava de cultos com libertação, demônios. Você gostava? Muito, já era do meu chamado. Então eu comecei a buscar igrejas que tinham as manifestações, a libertação. Mesmo não conhecendo a palavra, Mesmo não tendo discernimento da palavra, você gostava de ver as manifestações. Muito. Já era o mundo espiritual ativo dentro de você? Era o chamado. Porque desde pequena eu sempre gostei de filmes de exorcista, os mais pesados. Você assistia? Muito. Muito, e eu ficava fissurada de ver aquilo, e eu não sabia que era do chamado, né? Eu não tinha ninguém para me orientar. Comprava livros pesados de alta bruxaria, sem conhecimento, e foram abrindo as portas, como eu falei. Quando você não está revestida de autoridade, você abre portas. E um dia eu fui num culto e teve muita manifestação. E eu me lembro que a pastora, hoje a minha cobertura espiritual, ela me orientou, ela falou assim: não vá, você não está preparada. A manifestação ali, eles encostam nas pessoas. E eu, muito rebelde, porque eu disse que eu tinha altos e baixos, até destronar esse trono da minha vida demorou. Então, eu fui no culto e voltei carregada. E aquilo foi mais problema para minha vida. E chegou um tempo que eu tive um surto psicótico, hoje eu entendo, que foi decorrente dos espíritos de loucura, mais as portas que eu abri. E passei por esse processo que chegou a pensar em internação. E eu já tinha um laudo comprovado pelo psiquiatra, ela tem síndrome de borderline, ela não tem o equilíbrio, é muito 8 ou 80, e eu me agarrei naquilo.
para mim foi confortável. Então, Lilith, ela atuava na minha vida e ela falava assim: para você tá tudo bem. Se você fizer algo, você não vai presa. Se você fizer algo, você tem um álibi. Então, eu fiquei com aquela muleta e achei muito bom. E quando eu comecei a ser desconstruída, quando aconteceu coisa na minha vida, que Deus chegou e pela misericórdia, alguém virou uma chave na minha vida, que foi a minha pastora, quando ela disse: você é a imagem e semelhança de Deus. Uau. Você nunca teve problema nenhum. E eu falei, ela falou: Deus mente? Falei, não. Deus erra? Falei, não. Então ele mandaria você com problema? Falei, não. Isso te confronta? Muito. E naquela hora foi uma camada da minha mente se abriu. E eu falei, meu Deus, isso é muito forte. E ela falou, você tá aí decorrente de problemas que te colocaram. Como hoje eu falo muito com as pessoas que eu ministro, né? Eu não tenho problema e você não tem problema. O seu problema hoje, o psiquiatra, o psicólogo, ele tá vendo algo que tá mostrando no físico. Ele tem razão do que ele tá falando, ele estudou. Só que você não pode acreditar naquele rótulo, senão você vai viver uma vida rotulada. E dependendo também deles. Sim, então assim, o psicólogo, o psiquiatra, eu não tiro o mérito deles mesmo, tem que passar mesmo, porque quando a carne, o físico tá machucado, tem os médicos que estão orientados para te ajudar. Mas eu oriento a não ficar só dependente de médico e psiquiatra, porque você tem um espiritual e a sua alma tem que ser tratada. Então, eu fui tratada durante um tempo com os psiquiatras e os psicólogos. Chegou um tempo que eu falei, existe um espiritual. Então, eu preciso ser tratada também. E eu sempre fui aquebrantada. E naquele momento eu me permiti. Porque quando a minha pastora chegou, ela falou, tem um demônio sobre a sua vida. Ela falou, tem uma serpente em cima de você, é Lilith. E para mim foi um choque. Lilith? O que é isso? Nem sabia. Nunca. E ela começou a trazer as experiências dela e me mostrando na palavra e me desconstruindo tudo aquilo que estava preso em mim na palavra. E eu comecei a me permitir esse processo da libertação. Mas, como eu disse, muitos altos e baixos. E para eu chegar nesse cativeiro do trono de loucura, que a gente fala os espíritos de loucura, primeiro eu abri portas para rebeldia e para perversidade sexual, que é onde eles têm a maior força na vida da pessoa, porque tem sangue derramado, o sêmen é sangue derramado. Então é um altar para eles. E você estava totalmente carregada desses encontros malignos no mundo espiritual, sem ter o conhecimento. Eu entendo que você está na igreja com o corpo, Isso. mas o seu espírito e sua alma está solto, Morta. Como pode estar hoje alguém nos assistindo, passando por certas situações? Por que a minha vida não destrava? Por que eu tenho esse sentimento, eu estou na igreja, mas eu tenho vontade de morrer? Por que será que eu não consigo vencer áreas da minha vida que estão bloqueadas, mesmo estando na igreja? Porque pode ter legalidade no mundo espiritual. E como foi que você teve esse encontro genuíno com Cristo, né? Que essa pastora usada por Deus, ela vê aquilo que você não vê, né, que esses espíritos, essa serpente que está sobre a sua vida, você crê nesta fala dela. Você vai buscar agora a libertação? Como funcionou isso? Quando ela chegou na minha vida, ela começou esse processo da libertação. E uma coisa que eu já quero ressaltar, não tem passe de mágica para a libertação. Não é uma simples oração, porque as pessoas acham que você vai buscar uma oração e aquela oração de quebra de maldição vai resolver seus problemas. Mentiram. Vai começar ali uma suscetibilidade de problemas. Por quê? Por um momento vai ser o analgésico. Quebrou porque ela tem autoridade. Só que você precisa aprender as legalidades. Então, se ela orou quebrando e no outro dia você abriu uma porta, a Bíblia diz que sai um e vem 7 pior. Então, por isso que eu gostaria que as pessoas não ficassem só presas nessa oração de quebra. Eu gostaria que elas buscassem conhecimento. Porque o que liberta é Jesus, ele é a porta. Mas ele tá com a chave, ele vira, mas a porta é você que abre. O céu é tomada à força. Então, você tem que ter essa força para aprender. Em Oséias diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento hoje, na minha visão espiritual, é o que eu jamais sabia sentada no banco da igreja. Por quê? Muitas vezes, como eu falei, eu estava ali de corpo, mas morta espiritualmente. Talvez não tinham para me dar, porque nem todo mundo tem esse chamado, ou talvez realmente eu não estava nem preparada para entender, com muitos problemas. Então, depois desse encontro, um dia Deus falou comigo, filha,
Eu dei uma instrução para Noé, eu dei uma experiência, Uau. eu passei os códigos que são o tamanho da arca. Ele passou exatamente como era para Noé construir. Com você é no secreto estudando. Você nunca pisou, eu nunca pisei em outras religiões. Então eu não Uhum. sabia como era. E ele disse: eu preciso que você se separe e construa a sua arca. A sua arca vai ser conhecimento e vai exigir muito de você. E eu comecei a me separar. Eu comecei a comprar livros, comecei a comprar escolas, comecei a comprar seminários e fiquei escondida buscando a minha libertação. Não era nem para ninguém, era Uhum. para mim. E começou tendo essa evolução no mundo espiritual. Conforme eu vou aprendendo, Deus vai fazendo a parte dele. Você está fazendo a sua, ele faz a dele. E eu me permiti. Quando eu começou a cair as escamas dos meus olhos, eu falei: até aqui eu errei, agora eu não erro mais. Agora eu entendi que se eu errar, eu vou transgredir. Eu não estou mais pecando, eu estou transgredindo, porque uma coisa é você não saber, outra é você saber e continuar pecando. Deus não se agrada desse tipo de pessoa, porque um dia ele enviou alguém para me ensinar. Ele teve essa misericórdia, como muitas pessoas hoje estão tendo essa oportunidade de aprender. Então, se você fecha o seu coração, Apocalipse, a Bíblia diz que existem livros. Existem 7 livros na Bíblia. E um deles é: ai daqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a minha palavra e se fecharam. Então, eu me permiti. Eu falei: Senhor, agora eu quero mergulhar nas águas profundas de Ezequiel. E ele falou: preciso você separada. Profeta não escuta a voz de qualquer pessoa, profeta é sozinho. E eu comecei a perder pessoas. Perdi Uhum. amigos, conhecidos, família e fiquei sozinha. Só que foi o momento da solitude, não era solidão. Uhum. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. E como que eu ouvia? Palavra. Ele me levava na palavra, versículo tal, capítulo tal. Olha aqui como é que eu estou te desconstruindo, é a minha palavra. E aquilo foi me dando força. Eu comecei a crer, porque eu creio em cada palavra desse livro. Glória a Eu não creio Deus. só em uma parte e outra, como muitas pessoas falam: até aqui eu creio, aqui não. Não, É, é o livro inteiro. Não adianta você crer em Mateus e não crer em Marcos. Ele se casa o tempo todo, a palavra se casa no se mundo espiritual, se completam, né? completa. É. Então, assim, hoje eu entendo que a minha libertação veio através da palavra de Deus. E veio assim devagar. E o Muito. próprio Espírito Santo convencendo a você a buscar a leitura da Bíblia, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e você vai exatamente na fonte. Não desprezando, né, outras Não, pessoas que sim. têm conhecimento, mas como ele queria te usar, ou melhor, está também te usando nessa área separada, polêmica. Quando ela disse que não teve em outras religiões, já acendeu uma luz aqui, porque a experiência com exclusividade, Deus dá a quem Ele quer. Tem uns que já esteve lá nessas Sim, outras religiões e tem propriedade porque viu, porque sentiu, porque recebeu. Outros Deus quer usar de uma outra forma, né? sim. E eu achei interessante, pastora Thalita, que em um determinado ponto eu ouço a senhora dizer sobre a fala, o poder da língua, quando seu pai, né, por uma correção que ele não gostou, por Sim. crenças, ou porque ele tinha uma visão, você concorda com aquela fala negativa dele. Isso Sim. vai te causar um peso até nesse exato momento que você está desconstruindo? Como foi tirar essas palavras negativas da sua vida? Sim, as palavras que foram lançadas de maldição sem conhecimento, e eu também me amaldiçoei com muitas palavras. E a Bíblia diz no livro de Números que Deus, ele fala que ele vai fazer conforme a sua vontade, tudo o que Sim. você diz. Então, hoje eu tenho esse entendimento que de uma fonte não jorra duas águas. Só que eu nunca tive esse entendimento. E a maioria das pessoas hoje, elas estão sofrendo não é pelo demônio, é pela própria língua. Não. Elas estão chamando o demônio para a vida dela. Porque a partir do momento que você lança uma palavra de maldição, ele pega no mundo espiritual, leva essa procuração, porque existe um tribunal no céu, que está no livro de Jó, então ele leva contra você. A Bíblia diz que ele está 24 horas ao teu derredor. Ele está esperando a sua falha. E nessas pequenas coisas do seu dia a dia, quando você fala uma palavra, vou dar alguns exemplos para vocês Uhum. saberem. Danado, moleque, moleque vem de Moloque. Então já Isso. prende ali a criança sem entendimento. Quando você lança a palavra preguiçoso, é um trono de Belfegor, procrastinação. Então, quantas palavras as mães amaldiçoam sem o conhecimento? Ela é autoridade espiritual.
Ela que deveria abençoar, não amaldiçoar. Então eu fui amaldiçoada sem o entendimento. Hoje eu sei que meu pai não tinha conhecimento. Ele só passou o que ele tinha. E talvez naquele momento, aquele ato da rebeldia, com toda certeza feriu ele. Porque no tempo eu era rebelde. Então aquilo magoou meu pai. Ele não estava esperando aquilo, como eu Sim. disse. Uma menina filha única, dentro de uma casa, tendo do bom e do melhor, do nada, da noite para o dia se volta Não tinha contra. motivo para ir para Sem esse motivo, caminho. isso. Uhum. O motivo veio um pouco mais à frente, quando ele teve um filho fora do casamento, que gerou mais rebeldia porque traiu a minha mãe. Então, assim, para mim foi uma dor Olha violenta. como o mundo espiritual puxa. Você tá vendo? Parece ser inconsciente, né? Foi uma dor muito grande. Ele fez uma traição depois e Uhum. aquilo me doeu muito, porque eu quis defender ela, mas ela não queria. Porque ela queria estar debaixo ali do governo do meu pai, e aquilo me feriu. Hoje eu sou curada, mas no tempo me levou para muitos cativeiros de raiva, de mágoa. Tanto que quando meu pai faleceu, eu não tive o contato, eu estava Uhum. brigada. Depois eu entendo, eu pedi perdão para Deus, né? Mas assim, ficou uma lacuna, porque eu estava Uhum. ferida. Tocou onde não era para tocar. E hoje eu entendo que foram, como eu disse, traumas que vai construir na sua história. E se você não tem a mente blindada na palavra, você entra no cativeiro. Que foi isso que te levou ficar Isso, anos, né, presa no cativeiro, presa. achando que aquilo ali, aquele ambiente que você está presa, era o que você merecia. Porque Isso, vem agora o merecimento. Eu estou aqui porque eu isso mereço mesmo. estar aqui. Isso é demônios? A culpa, a autocondenação, né? Você acredita que você merece passar por aquilo e as piores pessoas para você ministrar é quem tem esse espírito fica se culpando o tempo todo. Quem te culpa é Satanás. A Bíblia diz em Acusador, né? Apocalipse Uhum. que ele engana o povo. Então, assim, ele fica o tempo todo te distraindo, te enganando, lançando palavras. E por você estar ferida, a alma doente, ela transborda para o corpo. Então, essa parte da autocondenação nós pegamos muito para ministrar essas pessoas. Uhum. Isso é a mente trabalhando contra. Por quê? A Bíblia diz que Moisés matou um egípcio, sangue derramado nas mãos. Uhum. E o próprio Deus, ele perdoa Moisés e ele entrega as tábuas da lei dizendo: não matarás. Então ele está mostrando para mim e para você, não importa o que você fez, eu não estou no teu passado, eu estou daqui para frente. E as pessoas não entendem esse amor do Pai, que independente do que você fez, quando você se posiciona, você fala não para o pecado e tá na posição, Deus não lembra, ele lançou no mar do esquecimento. Quem vai te lembrar é Satanás. Quem vai levantar pessoas para te acusar é Satanás. Mas você precisa ter isso construído dentro de você, que Deus, ele não te condena mais. Isso, quando você sente essa condenação, pode ser o quê? Que você pecou e o Espírito Santo está te constrangendo, porque ele nos constrange o tempo todo. Ele está ali para te orientar. Filha, você errou aqui. Só que a diferença hoje é que você conhece a palavra e quando você lança uma palavra de maldição, o que você faz? Você vai no teu secreto e ali você fala: Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Recolhe agora essas palavras do mundo espiritual. Não deixe essa procuração chegar na mão de Satanás, porque ele vai usar aquilo contra você no tribunal e ele tem uma Hum. procuração. Então eu ensino para elas recolher as palavras, cancelar a maldição, cancelar a comida consagrada. O que tem de pessoas que sentem todo tipo de ambiente, não ora, não Uhum. consagra, até o mercado quando você faz a compra. A maioria dos mercados são maçons. A É. maioria. E você compra uma comida consagrada. E quando você traz para sua casa, mas eu sou cristã, pronto. Não, que não é assim o mundo espiritual. Você tem que orar e consagrar o alimento. Senhor, em Isso. nome de Jesus, ainda no carro, toda a minha compra agora, eu quebro toda a maldição de onde veio. Se abriram legalidades, eu fecho agora no nome de Jesus. Pronto, você está levando uma comida que não é mais de Satanás, é de Jesus. Está desfeito todo o Tá mal. desfeito. Agora Uhum. sim, você precisa ter essas armas do mundo espiritual, você precisa aprender a guerrear. Quando você entra no campo de batalha, vou entrar num tema mais profundo. Você vai ali orar por uma pessoa com espírito de loucura, depressão. Tá dentro da igreja uma pessoa depressiva. Só que você não se analisou. Você não fez essa quebra, você não tirou os pecados, quebrou os pecados geracionais da família, e Satanás tem uma procuração. Então, lá na sua família, tem uma pessoa que tem um histórico também de depressão.
ele tem o quê? Uma legalidade, um prato. Na hora que você vai orar pelaquela pessoa, ele fala assim: você mexeu onde não podia, agora eu vou com força na sua vida. Porque você tá tirando o prato, ele tá comendo na vida daquela pessoa. E você tem que se analisar. O que que a ceia fala quando você vai tomar ceia? Examine se o homem é a si mesmo. Isso serve para o mundo espiritual. Sim. Se eu não tô preparada para mexer na tua batalha, como é que eu vou mexer? Como é que eu vou colocar a mão em demônios de patente altíssima se eu tô cheia de brecha no mundo espiritual? E sem conhecimento também. Sem conhecimento. As pessoas falam assim: pastora, como que você identifica o demônio? De muitos anos de estudo, como eu falei, 2, 3 anos separada, nesses altos e baixos, eu estava estudando. Eu via muitos vídeos de outras religiões, Uhum. pessoas incorporadas, quimbanda, satanistas, bruxo inca. Cada um, o libertador, ele tem que ter conhecimento de cada religião. Começando na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Rosa Cruz, Cavaleiros Templários, Maçonaria, satanista, luciferianista, e assim vai, não para o estudo. Para você ter propriedade, você tem que ter conhecimento. Sim. Porque se você pegar um satanista, não é igual uma pessoa do Candomblé, é nível mais alto. Então você tem que saber com quem que você está guerreando. Qual é a quantidade de anjo que está disponível para você entrar no campo de batalha? Porque quem guerreia não é você, é os anjos. E se você não tem patentes de anjo? Porque a Bíblia diz que Deus libera os anjos para trabalhar a teu favor. Você está ministrando e os anjos estão trabalhando. Uhum. Então, se você não se analisar e olhar e falar assim, realmente, eu estou preparada para esse campo de batalha, você não pode pôr sua mão. Porque o contra-ataque vem grande. Por isso que tem pessoas dentro dos ministérios que estão passando por problemas de loucura, depressão, líderes, por quê? Talvez tinha uma falha, tem uma brecha. E essa brecha o demônio usou para destruir a vida dessa pessoa. Ah, mas eu tô no altar, eu sou pastor. Querido, demônio não tem medo de pastor, nem de patente. Demônio tem medo de santidade, tá? Uau. Vou te dizer outra coisa. Cruz, você pode pôr a cruz. Demônio derruba você com a cruz. Porque demônio tem medo de santidade. Você tem que carregar a santidade. Santidade é estilo de vida. É estilo. Você tem que viver o caráter de Cristo. Não é roupa, não é cabelo, não é unha. Eu ouvi muito isso quando diz assim, ó. Pastora tá com o espírito da pombagira que pinta a unha. Querido, espírito da pombagira é outra coisa. Num seminário que eu dei, teve uma moça que... Aqui eu estava ali aberta, as telas abertas, Janaína viu. Quando fechou o seminário, eu olhei. Quando ela passou a mão no cabelo, eu falei: Padilha, eu te achei para fora. E ela manifestou. Meu Deus. Porque Deus me mostrou em gestos. Eu não vejo o demônio, Sim, sim. mas eu sei o gesto. A sua mão, o seu cabelo, o jeito, a coxada que você passa a perna. Deus me mostra o demônio que está ali. Uma pessoa que chora muito, uma pessoa que ela se lamenta muito, que você olha e você tem pena. Aquilo ali você chama para fora que é a cigana. A cigana chora muito. É o espírito da cigana. Então você tem que começar a ter esse discernimento. Mas não é qualquer pessoa para você não generalizar. Eu tô dizendo que você tem discernimento de espírito. Você vai olhar os gestos, você vai falar. E você tem que desmascarar o demônio. Não é falar, vem para fora. Você tem que achar ele. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Tá brincando de esconde-esconde. Eu, você e a Lana. Aí a Lana tá escondida. Eu só te achei. O que que eu falo? Eu te achei e falo seu nome, você vem pra fora. A Lana tá escondida, ela não veio. Ó o demônio escondido. Ele não vem. Ele quer que você ache ele. Só que as pessoas não têm propriedade porque não estuda. Porque a hierarquia infernal é real. Existe tronos, existe filhas, existe subordinados. Existem demônios que atuam na água. Na água você tem que ter propriedade. Tem pessoas que você faz libertação, que a pessoa fala assim, me dá um copo de água, você não pode dar água. Porque se tiver um trono de Leviatã, Iemanjá, Dagon, que são espíritos da água, eles vão manifestar de novo, porque você deu o elemento para ela. Então não pode. Libertação não se dá água, não se dá comida. E a prova dos 7 é você falar no final. Eu quero que você verbalize que Jesus Cristo vem em carne. Demônio não aguenta. Tá na palavra. Uau. Então essa pessoa tem que falar. Se ela não consegue falar, manifesta e chama de novo, porque tem demônio ali. Dependendo da quantidade, é muito demônio. Nós estamos falando de milhões. Quando fala de milhões, você pensa aí, tem a cabeça, que é o que governa, e a quantidade que está ali. Então, ela personifica. Você vai ver muito isso, né? Pessoas que carregam... Vou dar um exemplo da pombagira. Vou falar de todas da área sexual. Você vai ver que ela personifica unha vermelha, cabelo vermelho, roupa vermelha. É tudo, é o estereótipo. Então, ali você já vê que tem algo ali. Não é normal.
É a personificação, Uhum. como o espírito do Zé Pilintra, que é do vício. É o malandro. Você vê na forma de falar, nos gestos. E tem pessoas dentro da igreja que você vê a personificação, tá enraizado. Ele não foi totalmente liberto. Demora muito para ser liberto. A área do ocultismo, quem pisou no ocultismo, é de 1 a 2 anos de libertação. Meu Deus. Não é da noite para o dia, porque você construiu uma história. E para desconstruir demora tempo. Então, o começo é fácil, mas o processo é muito difícil, porque existe a caminhada com Cristo. Deus nunca disse que ele é a chegada, ele é o caminho. Então, você precisa caminhar com ele. E caminhar dói, porque é muita renúncia, é muito não. As pessoas hoje não querem pregar a palavra. Elas querem pregar um Deus que elas acreditam na mente dela. Porque esse Deus aqui, ele vai começar falando não em Gênesis. Então Deus vai falar muito não para você. O sim dele vai vir muito difícil na sua vida. Ele vai ter um cuidado com a filha. Não, eu não tô nisso. Volta, para. É muito não. E para você ouvir não, a sua alma não governa mais o seu espírito. A sua alma tá alinhada, ela tá Glória a morta. Deus. O seu espírito tá alto, então você escuta a voz dele. E outra coisa que eu vou falar, você precisa passar pelo processo de libertação inteiro, em todas as áreas. Tanto que nos seminários eu aplico 5 para começar. Então, nós aplicamos a cura interior, que é a ferida da alma. Nós aplicamos Lilith, que é o trono dela, que nós trabalhamos a perversidade sexual. Vamos para Mamon, que é o trono financeiro. Precisa matar também esse trono na sua vida. Batalha espiritual, eu te ensino o que é legião, o que é espírito da morte. Tem pessoas que não sabem quando ele manifesta e ele está ali. Tem que identificar os altares. E, por fim, eu entro nos espíritos de loucura. Ele é o último. Não dá para quebrar essa construção. Você pode começar no meio do caminho estudando, mas você vai precisar concluir, porque é uma construção a libertação. Uma sequência. Uma sequência. E no final é a cerejinha do bolo, que é a demonologia, que tem pessoas hoje que querem vir aprender demônio, mas não é liberto. Então Deus fala, filha, não ministre demonologia para uma pessoa que não é liberta. Esse sangue vai ser cobrado de você, porque tem portas. Então, como que a pessoa quer conhecer de um anjo caído, que é a hierarquia grande, duques do inferno, se ela não tem propriedade na vida dela, ela está cheia de brecha, cheia de ilegalidade, ele vai destruir a vida dela. Então, eu tenho todo esse cuidado. Eu explico para elas que é um processo, mas eu dou livre-arbítrio. Sim. Eu explico porque isso já não está mais sobre mim o peso. Se você quiser fazer, é as ferramentas que eu consigo te ajudar. Posso fazer oração? Posso, como eu expliquei. É só a virada da chave. O que vai mudar aí dentro é o conhecimento, é você aprender. Porque as igrejas, elas pregam muito que a sua luta não é contra carne nem sangue, principado e potestades. Só que eu vivi sentada no banco da igreja, escutando essa bandeira, sem saber quem eram os principado e potestade. Mas ora em cima dele, mas quem é? Eu não sei quem é com quem eu estou guerreando. E Deus falou, eu vou te levar no nível mais profundo de você aprender deles para você entender com quem você guerreia, se você está preparada, se a sua patente comporta. E eu comecei a estudar livros de alta bruxaria pesadíssimos. E teve dias de ter pessoas próximas, inclusive família, que falava assim para mim, você tem demônio. Não é normal a pessoa estudar demônio. A pessoa estuda a Bíblia. Demônio não. E eu comecei a ter um confronto. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho um demônio mesmo, porque não é normal mesmo eu estudar. Comecei a ter um confronto interno do meu chamado. Eu falei, Senhor, e agora? E Deus o tempo todo dentro de mim falando, filha, eu dei uma visão para Daniel. Eu não dei para Sadraque, Mesaque e Abednego. É Daniel. A visão é sua. Ninguém é obrigado a acreditar no que nem você está acreditando. Você está entendendo? Sim. Você, às vezes, tem dificuldade de acreditar no seu chamado. Imagine quem está em volta. E eu falei, Senhor, então eu vou ouvir a tua voz, eu vou continuar. Ele falou, continua construindo a arca. E quando eu estava muito estruturada, lógico que eu não tenho todo o conhecimento, eu continuo estudando muito. Mas ele falou, hoje você está preparada, eu vou te levar agora em níveis maiores para você mostrar lá fora para essas pessoas com quem elas guerreiam. Elas estão guerreando com um inimigo que ela não sabe. Elas oram expulsando um demônio, mas ele continua lá dentro, porque ele falou assim, ela nunca me achou. Ela nem estudou, ela nem sabe como eu estou atuando. Então eu estou trazendo esse ensinamento mais profundo para elas terem esse conhecimento. Perfeito. Forte. Forte, né? Estou até meio assim. Ok, pastora Thalita, mas deixa eu fazer só mais uma pergunta, porque
Nós vemos o mundo espiritual, o mundo cristão, os evangélicos, ninguém para o crescimento da igreja. Sim. Ninguém para o crescimento da igreja. E vemos grandes igrejas aí entupidas de pessoas. E a senhora falou uma coisa muito interessante, só tem propriedade para falar quem conhece e não precisa ter vivido lá dentro, né? Desses outros ambientes, dessas outras crenças. Quando Deus quer se revelar, Deus tem os meios e os métodos dele para levantar o escolhido e a escolhida, dando a eles o conhecimento. Uhum. Ninguém entra em um lugar sem dominar o assunto. Se não domina, não fala, não toca. Sim. Fica de boquinha fechada que é melhor, né? Então eu quero crer que a senhora, com todo esse conhecimento, saindo da onde a senhora saiu, sabendo Deus já que tinha um plano sobre a sua vida para lidar com esses espíritos, que não são quaisquer espíritos, tem que ter esse conhecimento. E para ter esse conhecimento, você precisa ler, precisa buscar, precisa orar, precisa jejuar, precisa se aprofundar na Bíblia, precisa conhecer a verdade para quando esse mal chegar, que a senhora falou uma coisa que para mim foi muito interessante, os sinais, o gesticular, denuncia os espíritos que estão nas pessoas. Como é chegar dentro das igrejas? Porque, pelo fato de também estar em várias igrejas, em vários lugares, é notório a presença dos espíritos dentro das igrejas. E eu sei que isso aqui vai bombar, e alguém vai querer criticar, mas o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos aqui coberta por ele para tocar nesses assuntos. Até em altares. Até em altares. Púlpito. Nossa, irmã Zilda, você pode falar isso? Posso. Você vê que tem pessoas ali com os espíritos demoníacos escondidos. Como que a senhora denuncia isso no mundo espiritual quando a senhora depara com essas pessoas? Já aconteceu de eu entrar em ministérios, né? E eu não sentir a presença, a nuvem. Ela não estava ali. Porque, como eu disse, a sua autoridade espiritual, ela precisa carregar santidade. Ele é o seu guarda-chuva no mundo espiritual. Certo. Se esse guarda-chuva tá furado, quando chove, passa para você. Ele é o seu líder, você está debaixo dele. E o que aconteceu quando eu comecei a entender do mundo espiritual? Se aquela pessoa que está no altar, ela, na madrugada, vou dar um exemplo claro, o seu pastor foi lá e acessou a pornografia. Ele foi lá e viu um vídeo de uma mulher pelada. Ninguém viu, mas Deus viu. E ali foi a porta para o demônio da perversidade sexual começar a atuar, porque ele precisa de uma porta. Ali ele foi se masturbar. Ele foi lá no secreto, se masturbou, mas ninguém viu. E ele pediu perdão depois. Tá perdoado. Só que abriu a legalidade. E quando ele sobe no altar, aqui tem um ponto que transfere e suga, né? A energia, e você passa, tanto que a Bíblia fala sobre transferência de unção, que é você transferir os dons, impartição. Quando ele está orando pela sua vida, o que ele está transferindo? Se ele foi lá e abriu a porta para demônio, não é mais Espírito Santo. Ali já é um espírito que está passando para sua vida. E teve pessoas em ministérios que estavam loucas, eu digo com problemas mentais, depois de orações de pessoas na igreja. Meu Deus. Porque pedia para orar. Aí a pessoa vai lá, põe a mão na cabeça, esquece isso de pôr a mão na cabeça. Você só coloca a mão na cabeça para expulsar demônio, tá? Orou, você põe e faz o mesmo efeito. Isso. Mas as pessoas, que eu vou falar, crente é preguiçoso, cristão não. Tira esse crente da sua cabeça. Crente até o diabo é. Ele conhece a Bíblia. Cristão tem o caráter de Cristo. Quando os crentes preguiçosos, que não lê Bíblia, não se separa, não vai aprender, eles querem que você fique orando o tempo todo, porque não ouve a voz de Deus em casa, não lê Bíblia, não tem um sonho profético. Quando você vai para a igreja, você não precisa ir só buscar, você vai transbordar o que você já tem no secreto. Então as pessoas estão indo buscar algo que elas deveriam estar indo entregar. A Bíblia diz que é sobre entrega, não é sobre busca. Você busca a palavra, mas você tem que entregar, transbordar. E as pessoas vão para a igreja hoje buscar algo que elas não conseguem no secreto. Porque isso demanda tempo e isso é muito cansativo. É jejum, é oração, é palavra, é separação. E as pessoas não querem mais isso. Eles querem um passe de mágica que resolva o seu problema. Querem tudo pronto. Tudo pronto. E não existe isso. Então tem ministérios corrompidos em cima do altar que você vê por gestos. Meu Deus. Gestos. Como eu falei, Kundalini é um espírito que atua com Lilith.
é a serpente. Quem é essa Dalila? Kundalini é um espírito que atua dentro do trono. Quando as pessoas do mundo fazem abertura de chakras, pronto, você foi lá, orou nos chakras, nós temos pontos de energia que só abre o Espírito Santo. Então, quando abre esses pontos, o demônio entra e ele começa a atuar, porque abriu. Quem abre é o Espírito Santo. Então, seus pontos têm que estar todos fechados. Para quando você tem uma visão do mundo espiritual, ela é rápida. Você vai ver e vai fechar. Esse negócio que a pessoa fala que ficar vendo demônio é loucura. Deus não deixa ninguém ficar vendo demônio o tempo todo, senão você não aguenta. Ele vai mostrar parcial. Mostrou, fechou. Flash, rápido. Mostrou e fechou. Você entendeu e orou. Sim. Agora, as pessoas, o que acontece? Elas estão trazendo ocultismo para dentro das igrejas também. Tá muita prática, mistura. Então, elas oram com chakras lá fora, abre a legalidade. Essa cobra é Kundalini. Quando abre os espíritos da perversidade sexual, ela se enrola na coluna vertebral. E quando você vai orar por uma pessoa que já tem esse trono, você pode ir cirúrgica. Você passa o óleo na coluna e puxa a cabeça da Kundalini. Você tem que identificar ela. Você vai ver que tem pessoas que manifestam como cobra na igreja. Sim. Ela tá na coluna. Ou a cabeça da cobra tá no cóccix, que virou homossexual, que aí mexe o quadril, ou a cabeça tá voltada para cá, que são os espíritos de loucura. Você vê como você tem que identificar onde a cabeça da cobra tá? Então, ali, quando você tem muito discernimento espiritual, Deus vai te dar o direcionamento. Você passa o óleo e puxa ela precisa sair dali que ela tá enraizada. Kundalini, Lilith, gosta de nervos. Meu Deus. Nervos. Por isso que você, em nome de Jesus, não coloque piercing, não fure sua orelha aonde não pode, onde tem cartilagem. Você pode furar aqui, ó. Pode ter 3 brinquinhos? Pode, no molinho. Aqui não, ela vive de nervos. O piercing é portal para quando a pessoa vai fazer um boneco de voodoo, ele usa um metal. E o metal, quando você fura um piercing, não é metal também? Sim. Então, eles identificam no mundo espiritual. Peraí, tem uma porta, eu Abriu consigo entrar. legalidade. Agora, o voodoo que você fez vai fazer efeito. Então, por isso que nós não temos essa prática e nós não abrimos essas legalidades. Vai dificultar para ele, para você entender. Ele vai tentar, mas ele vai ver que não tem ali, ele vai mapear a sua vida. Em alguma outra área eu tento. Mas nós precisamos dificultar o trabalho dele. Não é deixar ele entrar a hora que ele quer. Por isso você tem que aprender de brechas, de portas espirituais, tá? Vou dizer mais uma coisa aqui que é bom para as pessoas saberem. Vou entrar nos ossos aqui, que eu acho que é um tema bom. Os ossos. O seu problema maior começou nos ossos, tá? Se você ler Ezequiel 37, no profundo, o profeta traz essa revelação que você tem um DNA do céu, você é um espírito, você tem um espírito. E os seus ossos carregam o DNA de Deus, Cristo. Então, quando você vem para a Terra, o DNA ele é transmutado, porque você vem, o que acontece? Você tem a genética do seu pai e de sua mãe. Sim. Mas você precisa resgatar isso. Você tem que quebrar, anular toda a maldição do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados e voltar para a essência do céu. Você tem que buscar resgatar os ossos, que é a genética. Pastor, onde está isso? Está no livro de 2 Reis. O profeta Eliseu carregava unção nos ossos, que ele morto, jogaram o corpo em cima da cova e ressuscitou. Então, em nome de Jesus, não seja cremado. Você vai dar seus ossos para Satanás. Vai fazer o que a Bíblia está dizendo. Vai morrer e do jeitinho que a Bíblia fala, vai voltar para o pó. Fica lá, porque se você morre e os seus ossos carregam unção, os bruxos têm um raio geográfico que não aguenta. Eles não fazem trabalho no cemitério onde tem uma mulher de Deus morta ali, enterrados os ossos. Então, eles não aguentam. Por que que os maiores bruxos precisam abrir o túmulo e pegar os ossos para fazer o giz de Pemba, que é o giz de ossos humanos para abrir pentagrama? Porque eles sabem que a genética tá ali, a unção tá ali, tá tudo corrompido ali dentro. Então é por isso que eles precisam disso. Você tá entendendo que o mundo espiritual é isso? Deus já deixou em Ezequiel 37, tá em Salmos também, quando ele diz que você é do céu, você não é da terra. Foi tecido os nossos Tecido nossos ossos. no céu. Você precisa tomar posse. Você não é daqui, você é do céu. Se você ficar aqui presa, Meu Deus. você não vai receber o seu DNA, você não vai tomar o trono que Gênesis disse. Deus disse para Adão: eu vou te dar o governo. Você tem que ter governo do céu, da terra, de tudo. Mas como? Quando você está alinhada, quando você está
direcionada pelo Espírito Santo na palavra. Não é só até aqui eu quero, é na palavra toda. Em todas as áreas. Toda. E a Bíblia diz em Mateus, se eu não estou enganada, 17, quando Jesus diz assim: eu não vim tirar as leis, eu vim acrescentar. Então, assim, o nosso problema agora piorou um pouquinho, porque lá no Antigo Testamento passava no débito, agora é no crédito. Então, a sua fatura está aumentando. Então, assim, o que você pode fazer? Estude muito a Bíblia no profundo, entenda os códigos, existe um tribunal. Você tem que estar no tribunal com a sua ficha limpa, porque aí o teu pai, o Iavé, o juiz, ele vai colocar você debaixo das bênçãos. Você não pode ficar debaixo das maldições que vêm com palavras, com legalidades, coisas que você fez contra a santidade de Deus. E ele é justo. E o tribunal é justo, ele não vai mudar as leis porque ele gosta de você, porque você aceitou Jesus. Não, você aceitou Jesus, amém, você tem direito à salvação, direito, mas lá vai ser aberto o seu livro. O que você vai apresentar naquele dia? O seu livro tem páginas que agradam o coração de Deus? Ou o seu livro tem páginas que Deus vai olhar e vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Você pregava no meu nome, expulsava demônio no meu nome, mas era sobre a unção do nome do meu filho, que carrega poder, nunca foi você, porque nós sabemos que é o nome de Jesus, então ele carrega o poder, e tem pessoas que não carregam a santidade, e naquele grande dia o livro vai ser aberto. E qual é a história que está passando no telão de Deus? Muito sério isso. Isso é para se pensar. Muito. Então não basta ser só cristão, se vestir como cristão, falar como cristão, tem que agir como cristão. Sim. As nossas atitudes têm que ser de cristão. Sim. E a senhora falou uma coisa muito interessante, e eu vou perguntar agora, se não esqueço. Então, crente não pode ser cremado? Nos meus olhos de libertadora. Nos meus olhos de libertadora, não, porque a Bíblia me dá parâmetro com Eliseu. Eliseu ressuscitou o morto. Então, é os ossos. Se ele fosse cremado, não tinha ossos ali. Você vê que os ossos demoram anos, ele não se desfaz, porque o seu DNA está ali, não é do céu? Sim. Vai ficar um pedacinho de Deus aqui aos seus ossos. Então, Deus, ele quer que fique deste jeito. O espírito volte a Deus. Então, você já não está mais aqui, mas o pedacinho que é o céu, o DNA de Deus está ali nos seus ossos. Então, não faça isso em nome de Jesus. Mas assim, como eu disse, foi uma visão que Deus me deu de libertadora. Ore ao Espírito Santo e peça para ele também falar no seu coração, porque isso não está na palavra. Eu trouxe Eliseu como um exemplo, mas foi uma visão que Deus me deu no particular. Tem a ver, né? Tem tudo a ver. Cremar. Eu queria ser cremada, acho que agora eu não quero mais. Não quero mais. Eu vou pensar. O conhecimento é libertador, gente. Nós não sabemos de tudo. Ninguém sabe de tudo. Não. Todos os dias nós estamos aprendendo algo. Sim. Eu estou extremamente numa aula aqui que não tem valor que passe. Sim. Então eu tenho que acatar aquilo que me favorece para que eu venha a ser mais santificada. E esse santificar é só pelo poder da palavra de Deus. Sim. Ninguém consegue nada sozinha. Nós precisamos um dos outros. Sim. Alguém pode estar do outro lado falando: nossa, irmã, mas eu tenho um piercing escondido, porque eu conheço pessoas cristãs que têm. No umbigo que ninguém viu. Você tem uma legalidade aberta aí, e talvez seja isso aí que está impedindo a ação do Espírito Santo na sua vida. Ah, mas eu fiz uma tatuagem na minha, né, sem saber. Peça perdão, quebra essas maldições, renuncia a isso, santifica o lugar, unge, abençoa. Quebra hoje. Isso mesmo. Porque Deus tem o poder, né? Sim. Em Jesus, todas as maldições têm que ser quebradas. Porque se estamos em Cristo Jesus, não tem que ter maldições sobre as nossas vidas. Uma vez que eu falo que eu sou cristã, a minha vida está sendo direcionada por Deus, eu tenho que viver todas as bênçãos do Senhor, não pelas metades. Por que não está dando certo algo na minha vida? Porque eu preciso rever se eu não tenho brecha, se eu não tenho alguma legalidade, se algo que eu fiz lá no passado, que eu preciso abrir a boca e falar: Senhor, em Ti eu confesso aquele pecado, em nome de Jesus me perdoa por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu deixei entrar. Aí as coisas vão se ajeitando, o Espírito Santo vem e nos banha com a graça dele, e Satanás não tem como nos acusar. Sim, não é isso, pastora? Sim. Precisamos. Aceita Jesus, venha como está, e venha como está, mas não pode ficar como está, porque tem que ter transformação de corpo, de alma e de espírito. Não dá para mim ter uma vida de cristão agindo como o mundo age.
Sim. fazendo o que o mundo faz, porque o mundo já é do maligno. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos que viver o melhor de Deus nas nossas vidas aqui na terra, Sim. né? Aqui na terra temos que ter uma vida plena, uma vida de paz, de alegria, de comunhão. E por que não, irmã? Hoje, no âmbito geral que eu vou dizer, não trazendo o título, porque eu volto a dizer que isso aqui não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, é sobre Cristo Jesus que quer transformar, resgatar algo em você, algo em mim, algo em nós, porque é possível. Todos os dias precisamos de renunciar a algo sobre as nossas vidas. Verdade. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né, pastora? Sim. Estamos sujeitos a errarmos. Estamos Sim. sujeitos a falarmos aquilo que não podíamos falar. Mas nós temos as oportunidades, Sim. né? Todos De os pedir dias. perdão para Deus todos os dias e recomeçar. Vamos aprender mais um pouquinho? Eu gostaria muito que a senhora falasse sobre esse espírito de Mamon. mamon que impede as finanças, que um monte de pessoas endividadas. Ciclos repetitivos. Por que que isso está acontecendo? Continua acontecendo. A pessoa não consegue mudar de passo. Trabalha e as coisas não funcionam. Que demônio é esse que está infiltrado? Onde que nós podemos abrir esse diagnóstico e falar, é aqui que ele está? Então, geralmente, esse trono de Mamon, ele abre muita legalidade quando as pessoas acessam loteria, jogo do bicho, baralho, isso tudo que eu estou falando quando envolve o dinheiro. Rifas dentro de igrejas, ministérios que fazem rifa, antibíblico. Se você quiser abrir sua Bíblia, em Mateus 21, versículo 12, a Bíblia diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam vendendo e comprando. Então, se você comprou a rifa também, está debaixo da maldição do trono de Mamon, porque a Bíblia diz que dentro da casa de meu pai é casa de oração. Se é casa de oração, o que você pode dar lá é dízimo, oferta e primícia. Não é rifa, não é sorteio, não é cantina, não é bazar, isso é venda. Se você quiser fazer algo desta proporção, eu te oriento, fazer na sua casa e você trazer a oferta, porque a partir do momento que você comprou uma rifa, você poderia usar o dinheiro da rifa, em vez de barganhar com o prêmio, você ir lá e dar de oferta. Isso agrada o coração de Deus. Agora, se você não consegue dar o dinheiro como oferta, mas uma rifa você compra, é uma filha de Mamon que está morando aí dentro. Ai, misericórdia, Jesus. É uma filha de Mamon. Chegou a arrepiar aqui agora. As Porque meninas você tudo rindo. Porque isso é real. A Teve gente tá corte? rindo. Teve corte? Não tem corte, não. Mas a gente tá rindo, irmãos, e eu vou já explicar. Porque ela estava num gatilho aqui, e glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus Sim. está aqui, está nos orientando, e as coisas de Deus nos confrontam. E eu quero continuar esse raciocínio, só não cortando a irmã. O que acontece? As pessoas hoje, elas têm uma bandeira. Eu levantei o ministério e eu preciso pagar o aluguel, tá? Por que você não trabalhou, juntou o dinheiro e comprou a igreja para não ficar com uma faca na cabeça dos membros que muitas vezes não tem como comprar uma rifa, não tem como comprar algo ali dentro, e você não foi pregar na igreja, no mercado, não foi pregar dentro de um hospital, que é o maior campo missionário, não foi fazer a pregação dentro da cadeia, que tá cheio de demônio lá para você expulsar, mas você queria abrir um templo sem direcionamento do Espírito Santo, porque quando Deus está no negócio, você não precisa fazer isso, senão você traz Mamon para dentro da igreja. Então, em nome de Jesus, não abra templos contando com o dízimo e oferta. O dízimo e oferta vai acrescentar, mas o principal, que é o aluguel, em nome de Jesus, trabalha, compra a igreja e tira a faca da cabeça das pessoas. É simples assim. Agora, as pessoas querem construir templo contando com a oferta do irmão. E se o irmão não tem? Aí faz o quê? Vamos fazer rifa. Agora vamos fazer campanha. Agora é o voto. Voto de dinheiro é antibíblico. Não pode colocar dinheiro. O voto é pessoal. Igreja que faz voto com valor, falando que é profético, me mostra na Bíblia. Porque até agora eu não encontrei, irmã. O voto é pessoal. Vamos fazer uma campanha e o voto hoje é tal. Deus vai falar no seu coração. Porque talvez o seu voto não é dinheiro. É 3 meses orando 3 horas da manhã, na madrugada. Tá matando a sua carne. Deus está recebendo muito mais do que um dinheiro que você deu hoje, mas amanhã
amanhã você conquistou de novo, não pesou. Mas quando a pessoa faz um voto, fala, Senhor, o Senhor me dá aquela bênção, eu vou ofertar tanto na sua casa, e paga aquele voto. Pode, Não porque pode? foi Deus que falou com você. Eu digo quando o voto é estipulado no altar. Eles colocam valores, valor. eles que colocam ali, tem que fazer o voto. Isso, Que nem o Salmo lá. Eu Pode falar. participei de um voto. Não, eu estou sendo transparente. Isso aqui é Sim. resgatador. Valores. Quantas rifas eu já não comprei? Sim. Mas a partir de nunca mais eu vou dar, mas eu não compro. Né? E eu achava que era normal, porque eu estou ajudando, estão me vendendo rifa, é para ajudar a comprar o presente, é para ajudar. A intenção foi boa. A intenção é boa, mas o propósito é maligno. E como a gente estava até falando sobre isso do templo, né? As pessoas, elas têm que ter isso no coração. A Bíblia diz, ide e pregai para toda criatura. Nunca diz que é só dentro da igreja. Talvez é um ego da pessoa querer construir um templo. Tem pessoas que têm esse ego. Ah, é minha igreja, é a minha placa. Você vê muito isso. Não é Jesus que está mais. É a placa. Tem. Levantei a placa, levantei isso. Saiu do propósito de Deus quando é pregar a palavra. Então, assim, eu oriento as pessoas a não estarem debaixo dessas maldições financeiras, porque Mamon trava. Ele prende em ciclos. Você consegue um trabalho, não dura muito tempo, é mandado embora. A oportunidade é grande, você não conquista ela. Você tem as melhores faculdades e não desbrava. Por quê? Tem uma oposição no mundo espiritual. Ele tá ali no meio da bênção. Segurando. Retendo as bênçãos. Porque Meu abriu a Deus. porta. E quem compra rifa não tinha esse conhecimento, que nem... É bom pegar os exemplos dos outros, mas eu tô dando o meu exemplo e tá tudo bem, eu comprava assim. Aí, mas Ilda, você pode ajudar? Eu comprava a cartela inteira para ajudar. E eu achava que eu estava ajudando, porque é para pagar o pregador que ia vir pro evento, doação de roupa para fazer bazar. Quantos bazar eu não fiz para as igrejas, irmã? Será que é isso que reteve alguma bênção minha? Não precisa responder, não. Mas a verdade liberta. A verdade, ela é libertadora, né? Ela confronta, né? Isso, é confronto. Eu não tenho problema nenhum de ser confrontada, porque o que eu quero é céu. Sim. O que eu quero é ser liberta todos os dias. Então, sim, eu comprava rifa, sim, eu ajudava a vender no bazar, porque arrecadava dinheiro mais rápido, né? E ajuntava aquele na cantina da igreja. Enfim, gente, meu Deus do céu. Outro tema polêmico, que você vai gostar também. Área VIP na igreja. Esse podcast área VIP na igreja. vai dar o que falar. Por que que dentro do ministério vem a pregadora X, aí tá lá, os membros, cadeira separada no começo. Você que comprou para ver a pregadora tem um limite, você tá para trás da área VIP. E hoje tá assim, né? E hoje tá assim. Hoje tá Querido, assim. VIP é Jesus. VIP é Jesus. Se você comprou o ingresso e você chegou 6h40 e o evento é 7, você não tá na porta, você tem que sentar na primeira. Não é os membros da igreja, mas fizeram porque a obra tem que fazer mesmo, trabalhar para Jesus. Não limitar as pessoas. Esse negócio de área VIP, queridos, é uma idolatria. Então tem algo ali que não é Jesus. E é mundano também. E é Lá mundano. no mundo que usa Tá? esse meio. Muitos me perguntam, pastora, sobre cor de igreja. Eles têm muito isso na mente. E a cor da parede da igreja pode preto, pode branco? Queridos, a cor não tem nada a ver. A cor é um padrão que a igreja colocou. O que tem que estar ali dentro é a palavra. A presença. A presença. E isso aqui que eu estou pregando, acho que deveria ser obrigatório ensinar de principado e potestade. Tem que ensinar de libertação. Mas não ensinam. Não ensina, Não porque ensina. muitos estão Vem presos. para Jesus e você já está liberta. Aceita Ele a partir de hoje. Seu nome é assim, de verdade, de fato, escrito no livro da vida, mas existem processos. Teve um processo que ela falou aqui que demora 2 anos de libertação. Do ocultismo. De 1 a 2 anos, eles ficam perturbando a pessoa tem muita recaída. Então, você vê que tem pessoas, vou dar até outro exemplo, vamos supor que a pessoa foi liberta do ocultismo, era um pai de santo, vou mais a fundo, um pai de santo. Aceitou Jesus, você está vendo, foi batizado com o Espírito Santo. Não passou 5 meses, aí o pastor da igreja dá uma oportunidade, mas ele sobe no altar.
Queridos, o altar é santo. Não sobe qualquer pessoa no altar. Ele pode ter oportunidade? Pode. Com o microfone embaixo. Isso não é desmerecer a pessoa. O altar só pisa quem é santo. Então, o anjo da igreja que tem ali o governo do Espírito Santo, ele tem que estar muito cheio do Espírito Santo, ele tem que ter o olhar espiritual, quem ele coloca em cima. Até isso de dar oportunidade. Se a pessoa está carregada de demônio, ela pisou no altar, o que ela está transferindo para as pessoas? Se ela não tem o Espírito Santo, tem pessoas que acha que tem o Espírito Santo. Ele entrou, porque quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que ele veio morar. Mas não é porque ele veio morar que a nuvem está sobre você, que Atos dos Apóstolos fala. Ele entrou na casa e ele tem que estar sobre. Sobre é ele, você tem que ter unção, poder, ele tem que falar através de você, não é só morar aí dentro. Quando ele vem morar, ele quer uma faxina, ele quer que você limpe essa casa. Então, pastora, mas quando Jesus entra para morar, aquilo que estava de errado, podre, não tem que sair para entrar luz? Sim, o processo da libertação. Consegue ficar os dois no mesmo ambiente? Não, de uma fonte não jorra duas águas. Você vai ver pessoas que falam assim, eles são convencidos que são cristãos. Convencidos que é convertido. Ele foi lá, se batizou, tomou um banho, na realidade, não foi batismo, tomou um banho, voltou para casa, mas no outro dia ele escuta música secular. Muitos cristãos você vai identificar com esse espírito de engano. Tá dentro da igreja, tem missionária que tá lá, já vi pastor que posta uma foto e coloca uma música secular pela letra bonita de família e no outro dia tá dentro da igreja louvando. Eu não conheço esse Deus da Bíblia. Isso atrai espíritos? Espíritos enganadores. É a mesma coisa que Paulo viu na mulher. Que espírito é esse de engano, né? Mentira. Não, com Deus é se ensina ou não. Quando você vem para Cristo, você tem que matar o velho eu. Não pode música do mundo, não pode bebida. Esse negócio que as pessoas falam assim, eu tomo um cálice de vinho, é porta pro demônio destruir a sua vida, porque ele sabe que não pode a bebida. Você vê que quando a gente fala de sangue no mundo espiritual, vou entrar nesse parâmetro para vocês entenderem, Jesus já veio, o sangue dele que tem peso no mundo espiritual hoje, não tem outro sangue. As pessoas de outras religiões, elas vão lá, arreiam os animais, derramam aquele sangue, vão lá nas encruzilhadas, coloca lá. Você vai ver aquele mesmo sangue 4, 5 dias ali, que o demônio não chupou aquele sangue. Só que ele quer o quê? Que abre o espiritual para ele. Quando abriu aquilo, é o quê? O espiritual entende, é uma blasfêmia contra o cordeiro. Está derramando um sangue que não tem peso. Então, eles não estão fazendo algo para o demônio vir comer. O demônio não come, mas abriu-se um portal no mundo espiritual quando teve uma blasfêmia, porque o sangue de Jesus não tem valor. Outra coisa que eu quero aproveitar o gancho para trazer. Resgate de primogenitura. Eu vejo muitas pessoas de patente alta que pegam versículos isolados e falam assim, olha, lá em Gênesis, né? Deus fala com Abraão, traz aqui uma cabra de 3 anos, um bezerro de 3 anos, né? E fala os animais. E eles tiram isso como se hoje, quando você vai fazer um resgate de primogenitura, você tem que pagar o valor de um cordeiro no valor de R$ 2.500. Eu discordo, porque o sangue não tem valor. Você não consegue pôr valor. De dinheiro, eu estou dizendo de dinheiro. A partir do momento que você faz uma libertação com uma pessoa e ela se arrependeu, vamos supor que ela derramou muito sangue, ela abortou muito, mas ela se arrependeu. E Deus perdoou ela. Aí eu vou jogar esse peso nas costas dela. Agora você precisa fazer um voto de primogenitura no valor de R$ 2.500 para resgatar as bênçãos da sua família. Eu não concordo, porque Deus ele não coloca preço, não tem valor. Você pode fazer um voto com Deus do que, como eu falei, sua renúncia. Renuncia a sua carne. Olha como Deus gosta. Dinheiro não. Então é uma teologia de prosperidade. Muitas pessoas pregam isso. Inclusive a prosperidade salomônica, que nós não temos ela. Nós temos a prosperidade de Abraão. A prosperidade de Abraão, ele era amigo de Deus. Salomão foi o homem mais sábio, porém, foi o homem mais corrompido na área do ocultismo. Então, você tem que entender a história de Salomão. Você vê que tem livros, códigos dentro de livros ocultos de Salomão que o cristão não acessa. Porque nós sabemos que muito do dinheiro que ele conseguiu não foi da sabedoria de Deus, foi ocultismo, que ele teve muitas mulheres que trouxeram influência para dentro da casa de Salomão. Então, hoje, quando eu oro, eu ensino, peça a prosperidade de Abraão. Deus deu tudo para ele.
mas ele era amigo de Deus. Uhum. Queira ser amigo de Deus. Não queira ser só servo. Servo não abre a geladeira, filho abre. Servo não entra no quarto, o filho entra. Então você precisa ser filha, ser amiga de Deus. Isso agrada o coração dele. E correr dessas prosperidades que estão te colocando, que para mim, no meu ver, tá fora da palavra. Estipular um valor no sangue de Cristo. Não, no seu ver, não, está fora da palavra. E isso tá tão perigoso que a internet, né? As pessoas tão leigas, sem conhecimento, não busca, não ora, não quer pagar preço em buscar a Deus. Aí vem uma que diz ser cheia do Espírito Santo de Deus, faz aí um depósito no valor X que eu vou revelar aqui o que aconteceu, o seu sonho. Aí a pessoa do outro lado, gente, acorda para a vida em nome de Jesus Cristo, deixa a palavra de Deus entrar na sua mente. Não dê seu dinheiro para qualquer um, não. Não dê, porque é mentira, é mentira. Eu provo para você que é mentira. Pedindo dinheiro, tirando do seu bolso, da sua boca, para dar, para receber bênção através da oração dela, através da oração dele. Acorda para a vida. Leia a Bíblia. Isso é mentira, isso é Satanás enganando. Porque nos últimos dias ele ia enganar muito, se possível, até os escolhidos de Deus. Doutrinas de demônios. Não se engane. Se Deus quiser te dar, ele vai te dar. Não porque a pessoa orou, é porque você vai renunciar, você vai crer, você vai dobrar o seu joelho, você vai abrir essa sua boca e vai pedir a ele, ele vai te dar. Não pague, não dê seu dinheiro para qualquer um, não, que você está sendo contribuidor para as maldições continuar. E o que mais a gente vê é pessoas que colocam na internet, faz uma live, abre um voto, você vê, coloca embaixo, voto, um exemplo, R$50. As pessoas, elas estão tão doentes, como eu falei, mentalmente, a alma, que elas querem uma resposta. Sim. Então, elas estão depositando ali algo, né, que não existe, porque não leu a palavra. Isso aqui liberta elas. Eu fiz isso. Eu entrei numa live esses dias atrás, não tem muitos dias. Eu entrei na live e eu comentei lá, eu preciso de uma bênção. Eu queria descobrir, né, a visão da pessoa, porque ela decifra sonhos. Inclusive, eu quero que você fale sobre os sonhos. É importante. Deus é Deus que manda, traz os sonhos para nós. Satanás tem o poder de mostrar alguma coisa em sonho? Aí, depois se responde essa. Eu entrei nessa live, aí essa pessoa ali, né, estava sendo ao vivo, ela falou assim, faça uma oferta de R$5.000 que eu revelo o seu sonho. Eu falei, vou fazer. Pode fazer que eu estou esperando. E o seu sonho tem tudo a ver com aquilo que você está buscando. E ela começou a mentir. Falei, sai para lá, Satanás, sua mentirosa, ladrona de pessoas. Porque é o que ela faz. Querendo meu dinheiro. E teve muitas pessoas que doam ali. Sim. E os crentes, com o poder da palavra de Deus na sua mão, só lhe falta coragem, disponibilidade, tempo, busca, que o Senhor vai se revelar. Sim. Né, pastora Thalita? Tá gostoso o nosso papo aqui, gente. Eu não quero parar, não. E você falou dos sonhos, né? É interessante que eu vou entrar nesse parâmetro quando as pessoas tomam muito remédio controlado, ela bloqueia o campo espiritual. Ai, meu Deus do céu, é mesmo? Bloqueia porque você toma o remédio e você dorme a noite toda. E quando você dorme, você não acessa o mundo espiritual, porque no mundo espiritual, 3 horas da manhã, tem batalha espiritual acontecendo, né? É um horário profético de batalha espiritual. Deus, ele disse, eu amo os que me buscam de madrugada. Então, se você dorme a noite toda e não sonha, como que ele traz os códigos do mundo espiritual? A Bíblia diz, em Jó 33, versículo 14, que Deus, ele tentou 2 vezes falar com Jó por sonhos, mas Jó não entendeu. Então, assim, ele dá códigos para a gente em sonho, mas existe o sonho profético, existe o sonho da alma e existe o sonho maligno. Quando você tem pesadelos é demônio. E uma pessoa que ela está totalmente liberta, ela não tem pesadelo mais. Quando ela tem um sonho, mesmo que veja um demônio, alguma coisa, ela tem paz, porque Deus está dando um direcionamento. A vida espiritual tá assim, filha. Então você não acorda com medo. O sonho, quando o pesadelo, ele te traz pânico, te traz angústia. Quem traz medo é Satanás. Quem traz angústia é ele. Então, ele tenta te oprimir porque realmente tem uma brecha ainda e ele consegue. Quando é da alma, é tudo o que você pensou durante o dia.
Aí eu pensei na minha amiga, sonhei com ela. Eu passei nesse lugar, sonhei. É um sonho da alma. Agora, quando é profético, Deus ele vai te dar um direcionamento. Você vai lembrar de uma cor, você vai ver uma roupa, algo, mas tem que estar onde? Na palavra. Você não pode ir Hum. para Google. O Google é ocultismo. O Google não Ah, é a é? revelação. Você tem que estar na palavra. Tudo é profético. Tá? Você tem que entrar na palavra e entender o coração de Deus, senão você vai entender o coração dos ocultistas, como ele quer te manipular, porque a internet hoje ela é muito usada por Satanás, tem muita Uhum. mistura. Então, nós cristãos, quando nós temos um sonho, se for profético, você vai para a palavra, você vai procurar um direcionamento na palavra. Meu Deus. Então, Satanás ele não tem poder de entrar nos sonhos, Tem se não poder. tiver legalidade. Isso, ele tem poder de te setar. Eu estou É, dizendo dos pesadelos. Quando você certo. começa a ter muitos pesadelos, acontece isso no mundo espiritual. Tem um campo aberto ainda para ele ter esse E acesso. a insônia? Insônia vem muito dos espíritos de loucura, né? Vem muito dessa área. Você tem a mente muito conturbada, são muitos demônios Acúmulo aprisionando, acelerado. acúmulos. E aí você não dorme, porque você não tem paz. A paz que excede o entendimento vem do Espírito Santo. E se ele não está aí dentro, você não tem paz. Você pensa o tempo todo nos problemas, né? Aquelas pessoas que elas até querem orar, mas no meio da oração lembra do boleto, lembra do filho. Isso é que você está meio ali perdida ainda, porque o Espírito Santo, quando você começa a orar, você desvincula. Você Sai do entra no Santo normal. dos É. Santos. Então, assim, você tem ali um encontro com Deus, ele vai trazendo os códigos, ele te dá as palavras. Outra coisa que é muito bom as pessoas saberem, precisa ter a palavra de sabedoria ativada. É um dos 9 dons do Espírito Santo. Porque toda vez que Deus vai te usar para alguém, não é o eu acho, é palavra. Então, por mais que você não lembre o capítulo e o versículo, mas você lembra da história. Isso é Uhum. palavra de sabedoria. Como que eu consigo isso, pastora? Lendo a palavra. Não tem outro Uau. método. Como que você vai adquirir um dom? O dom, você tem que buscá-lo. Ah, pastor, eu quero o dom de cura. Mas o que você está fazendo? Você tem que orar por pessoas enfermas. Olha, o maior campo missionário é um hospital. Eu quero ser usada na cura. Vai no hospital e pede para orar. Talvez 10 pessoas que você orou não surtiu efeito aos seus olhos, mas na próxima vai. Então Deus fala assim: não desiste, persevera. Eu vou te usar no meu momento, não é no seu. Porque às Uhum. vezes você se frustra porque Deus não fez, mas ele está fazendo. Você vê que Daniel, ele diz que ele orou 21 dias e tinha batalha espiritual. Mas Deus olha para Daniel e fala assim: ele não parou. Ele podia ter parado no 10. Não, não quero mais, vou parar. Ele não parou. Ele Ele continuou. continuou. E tem pessoas hoje que estão vivendo batalha espiritual, mas está se acovardando, está parando e tem armas para guerrear. Tem como destronar Meu esses demônios, Deus. mas falta o que? O conhecimento. Eu não sei orar por libertação, eu preciso aprender. Eu não conheço os tronos, eu preciso aprender. Você tem que aprender o seu opositor. Deus, Jesus, você já sabe. Ele é o Todo-Poderoso, ninguém pode com ele. Os tronos estão debaixo do pé de Deus, eles não têm poder. Mas você precisa saber com quem você está guerreando. Por que que Leviatã atua dessa forma? Por que que Omolu trabalha nessa forma? Por que que Zé Pilintra? Aí você tem que fazer o quê? Aí estudar a hierarquia infernal, para você entender qual é o mapa da sua família. Os demônios familiares, eles têm um histórico. O demônio familiar que está na sua família, ele não está na minha. Ele é só para sua família. Então, ele não vai sair daí para vir na minha. Você precisa ter um mapeamento da sua família. Você tem que ver o histórico das pessoas, o que que carrega. Tem que entender o que é maldição, porque nem sempre é maldição. Tem pessoas que acham que tudo é maldição. Não, maldição é... Eu vou dar um exemplo da minha família. Meu bisavô carregava a doença crônica dos ossos. Passou para o meu avô, que passou para minha mãe, passou para minha tia, iria chegar em mim, porque é uma maldição hereditária. Uhum, uhum. Eu quebrei. Falei em mim, não. Até aqui eu entendi, mas agora eu tô de pé e eu faço exame e não tem nada, porque eu quebrei, mas chegou na linhagem inteira. Então, isso é maldição hereditária, um processo de câncer que você vê que tá na genética, a pessoa, todos estão morrendo. Vamos levantar um clamor, vamos quebrar aqui, eu preciso entender, eu não quero que passe daqui. Só que as pessoas estão, como eu falei, sentadas, o diabo pintando e bordando, elas estão se amaldiçoando com palavras e não têm as armas espirituais para guerrear. Meu Deus. É muito forte o mundo espiritual. E muito sério, né? O que mais tem de pessoas hoje é com o trono de Leviatã. Leviatã, ele é soberbo, ele é orgulhoso.
Leviatã, ele tá atuando com força nas igrejas, aquela pessoa, como a gente está conversando, eu sei de tudo, não, ninguém tem nada para me ensinar. Aí eu vejo muito isso, pessoas que desmerecem os pequenininhos que começaram agora, porque eu tenho 30 anos de ministério, e às vezes o pequenininho deu algo ali que não deu pro de 30 anos. Uhum. E ali tem um trono governando, eu não quero aprender, não dá oportunidade, e quando você vai ver esse trono, a única pessoa que destrona Leviatã é Jesus Cristo. Porque ele traz uma base bíblica, para quem está no Espírito vai entender. Quando ele vem caminhando em cima das águas, que os discípulos vêm falando, quem é este? E ele vem pisando, ele dá uma ordem, vento se acalma, mar se acalma. Ali é Leviatã movimentando as águas, porque queria parar o chamado de Jesus, para ele não chegar em Gadara. Então ele movimentou as águas e Jesus vem mostrando, eu piso em cima dele, eu tenho controle sobre ele. Glória a Mas é Deus. Jesus, porque ele é manso, humilde. Então nós precisamos carregar essa essência de Cristo. Nós estamos em constante aprendizado. Sempre alguém vai trazer algo. E você precisa ter isso no seu coração, coração ensinável, aquebrantado. O que for para você, você vai pegar. O que não for, não precisa desmerecer a pessoa. Eu vou Isso. filtrar isso. Isso aqui não foi bom. Pronto, agora não desmereça a pessoa, né? Como a gente vê muitos ministérios matando profetas, Machucando pessoas. machucando né? pessoas e muitas vezes sem o discernimento do Espírito. Pessoas parando por falta de motivação, porque talvez está começando a pregar, pregou errado. Está Isso. começando a liderar, não liderou certo, fez o que não podia fazer perto de outras pessoas, aí vem um e corta. Isso vai Isso. paralisar essa pessoa. Paralisa o chamado. Tem muitas pessoas com o espírito de Jezabel na igreja. Esse espírito, ele mata profeta. Ele Tem, pastora, espírito de muito. Jezabel dentro das igrejas. Muito. Por que É. que é mais dentro das igrejas? Porque em 2 Reis diz que Jezabel, os restos mortais dela, os cães comeram, comeram o corpo, ficou só a cabeça, as mãos e os pés. O corpo simboliza igreja. Então ela atua dentro das igrejas, ela perseguia Elias, ela queria matar a voz profética. Quantas pessoas hoje não quer que você pregue a verdade? Mata a profeta, ela não serve. Vamos barrar o ministério. Isso é espírito de Jezabel, porque para você ver que os cães também têm um código. Os cães têm um código. O trono de Asmodeus, a figura na literatura, tem 2 cachorros. Os cachorros simbolizam a mesma coisa que estava ali. Quando você sonha com um cachorro, ele está mostrando que tem uma influência dentro da sua casa de confusão na área do convívio do casal. Tá na foto. Então, assim, você vê que os cachorros, não é por acaso que Deus mostrou, ali tem um espírito de confusão, e é um trono chamado Asmodeus, é uma influência que trabalha com Lilith, ele traz confusão dentro dos relacionamentos. Então, quando você sonhar com um cachorro, a probabilidade de Deus estar te mostrando que tem uma influência de confusão é muito grande. Então, já acorda repreendendo esse espírito para fora em nome de Jesus, coloca com autoridade, porque talvez ele entrou, ele tá ali escondido. Como eu falei, salvação individual. Você não sabe o que seu marido fez lá fora, você só sabe de você. Então você precisa aprender a amarrar os demônios, porque a pessoa pisa onde não é para pisar, faz coisas que desagradou a Deus e voltou para casa. Se você sabe que você está em consagração, Senhor, em nome de Jesus, amarra todos os demônios que meu marido está trazendo da rua, vai ficar do lado de fora. E uma coisa que é bom para as pessoas saberem, pastora, meu marido não é cristão e eu sou. Os demônios que tá nele passa para mim, porque essa é a dúvida, né? O marido bebeu e a mulher cristã. Queridos, a Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido descrente. Então, no ato sexual, que é uma adoração a Deus debaixo da aliança, né, tudo certinho, não passa, porque ela santificou ele. Não estou dizendo que o demônio saiu dele, eu estou dizendo que não transferiu para ela, Sim, porque sim. tem base bíblica, porque tem muita gente que tem dúvida. Ai, pastora, mas meu esposo não é cristão, o que que eu faço? Estou debaixo de maldição. Não, querida. É sobre ele, salvação individual, você busca a sua, você não salva ele, você não salva seus filhos, você veio sozinho, sozinha você volta. Então hoje eu ensino para quem está no meu ministério, para de ficar apegado em pessoas, pessoas vão ficar, a sua salvação é sozinha, é a sua coroa individual. Então você vai buscar primeiro as coisas do céu, as demais serão acrescentadas. Pastora, eu tô lutando pelo meu casamento. No céu tem um odre e as suas orações estão subindo. Mas é no tempo dele, do jeito dele, e todo mundo tem um livre-arbítrio.
Deus, ele dá um tempo. Talvez você não veja hoje, você está orando há 20 anos e você não veja, né, algo. Mas Deus está dando tempo para a pessoa também se render. Porque se ela não se rende, ele vem por onde? Na contramão. E na contramão pesa. Mas não pesa só para a pessoa, pesa para quem está do lado. Porque eu vou dar um exemplo. Já pensou hoje, se o seu marido não é cristão, deu oportunidade, ele não veio, mas você tem uma promessa que tu e tua casa servirá ao Senhor. Sim, sim. Traz ele numa cadeira de roda. Não vai pesar para você também? Muita coisa. Então Deus, ele tá falando assim, filha, eu tô aqui, eu tô dando tempo, eu sou longâmino, eu tô dando tempo para ele se converter, eu sei dos projetos que eu tenho para tua vida, então hoje eu entrego para ele esse governo, Senhor, eu não sei como ele vai vir, mas eu sei que ele vai entrar na arca, eu sei que um posicionado movimenta o teu coração, e todos da minha casa vão entrar na arca, porque a Bíblia diz que só tinha Noé. Ele só viu Noé de bom. E a família de Noé não estava corrompida, mas eles entraram na arca quando teve o juízo. Então eu declaro sobre a minha casa que todos entraram na arca. Independente da situação, eles vão entrar na arca. Uau! Oh, glória a Deus, coisa boa. Gente, como é bom sentar para ouvir, como é bom sentar para aprender. Vendo dessa dádiva, dessa pérola, uma mulher que preparada, pagou alto preço, mas aceitou ser lapidada para hoje transbordar na vida de quem quiser. Ninguém é obrigado a nada, não. É de graça. Se você quiser ser abençoado, anota o que eu preciso mudar, o que eu preciso retirar, o que eu preciso renunciar e vira a página, continua. Não tem problema se você fez algo que ela pronunciou aqui, que Satanás tem legalidade naquela área ou naquela parte. Ore a Deus, peça perdão, continua, não pare, não pare. Pastora Thalita vai fazer uma oração. Não queria Jesus. parar, não. Você quer ver ela aqui de volta? Coloca aí nos comentários. Ela virá aqui destrinchar Ezequiel 37. número Vai ser muito 37. bom. Gente, nós tivemos uma conversinha aqui antes e eu fiquei maravilhada com aquilo que o Senhor ensinou ela. Foi Deus quem ensinou. Tem revelações que só Deus dá. Deus tem segredos para quem busca Ele no secreto. E tem segredos que Deus não dá para todos, dá só para uma pessoa. E eu acho lindo isso, né? Porque Deus, ele é exclusivo e único. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, com exclusividade. Ninguém sabe tudo. Pode ser quem for, pode ser pastor, Sim. obreiro, missionária, dono do mundo, dono do céu, bispo, pode ser quem for. Deus, ele revela o que tem nele, que é os tesouros escondidos para os seus pequeninos na terra. Verdade. Tá bom? Pastora Thalita irá fazer uma oração e eu quero pedir aqui carinhosamente, depois da oração ela vai deixar as redes sociais dela aqui, onde ela faz alguns cultos online, onde ela ministra, ela palestra e dá discipulado também. De repente te interessa algo desse tipo, desse nível, que é interessante, conhecimento, para você ir na contra-ataque do inimigo, você tem que conhecer ele. Alguém disse assim para mim um dia, sabe, pastora? Zé, não precisa buscar. Você já tem Jesus. O inimigo, a gente não precisa nem conhecer ele. Como que você repreende algo que você não conhece? O poder que ele tem. O poder não, me perdoe. A força que ele tem. Porque poder tem Deus. Satanás não tem poder, mas ele tem uma força que nenhum homem na terra tem. Porque antes do ser humano existir, ele também já existia. Ele é um anjo caído, mas ele existia no céu. Então, nós não estamos guerreando com qualquerzinho ser. Existem algumas pessoas leigas e falam, pisa na cabeça do Satanás. Que pisa, não é assim que funciona, não. Pisa não, o único poderoso que pôde pisar foi Cristo Jesus, que veio para pisar mesmo. Matar, tirar ele, o poder da morte que estava já sobre a mão dele. E trancar ele lá, pegar a chave lá do inferno e ressuscitou, está aqui. Aqui hoje, nessa mesa, ninguém está vendo, mas nós estamos sentindo a presença do Senhor e que só Ele tem esse poder. E Ele dá esse poder também para aqueles que o buscam. Nós temos um poder, né, pastor? Sim. Uma autoridade em nós dada por Cristo Jesus. Por isso que quando nós temos uma vida de santidade, uma vida de Bíblia, de oração, Satanás não passa nem por perto. Porque de passar, ele já não quer nem chegar perto, porque ele sabe que ali vai uma pessoa de Deus ungido, um que tem unção.
tá bom? Pare um pouquinho, por favor, coloque a mão no teu coração, receba essa oração, ela vai fazer uma oração profética, uma oração aqui, e você precisa receber ela. Deus quer fazer, só que você precisa querer. Você precisa querer, porque se eu não creio, eu não vou receber nada. Isso é só ouvir, escutei. E o que eu escuto, eu esqueço. Mas o que eu ouço, eu guardo. E se eu guardo, vai haver mudança, tá bom? A pastora Thalita vai orar. Nós que estamos aqui iremos concordar e você vai receber no poderoso nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração de batalha espiritual. De guerra mesmo? De guerra mesmo, porque é o meu chamado. Eu amo, é que eu não quis comprometê-la a fazer esse tipo de oração, mas já que ela disse que ela vai fazer, nós iremos ouvir, receber, porque não é todos também que conseguem fazer uma oração de batalha espiritual. Se não sabe orar, vá buscar em Deus graça, sabedoria, para não levar luta aí para a sua casa, Sim, porque tem vamos isso, entrar né? e sair do mundo espiritual. Tem que entrar e sair. Tem isso? Tem que entrar e sair. Como que faz isso? Como que a pessoa entra? Eu vou orar e você vai entender as palavras Ora como e que a gente sai. entrou no mundo espiritual. Glória a Deus. Bora orar Vamos então, orar? em nome de Jesus. Curve sua cabeça em reverência ao Espírito Santo. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador. Pai, diante do Teu tribunal, Pai, eu me apresento como ministra de cura e libertação, como pastora, Pai, delegada pelo céu e não pela terra. Pai, em nome de Jesus, coloca sobre as nossas vidas o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nos reveste agora, Pai, com uma armadura lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Senhor, disponibiliza agora, Pai, um anjo e um arcanjo, Pai, para guerrear contra principado e potestades, Pai, contra governadores das trevas e tronos da maldade. Senhor, em nome de Jesus, eu já começo a lançar decretos, Pai, nas cortes celestiais, que os demônios estão amarrados e neutralizados agora no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Todos os nomes que foram mencionados, Pai, para o aprendizado de pessoas, Pai, eu lanço agora no mundo espiritual que o arcanjo começa a amarrar esses tronos altos, Pai, e eles perdem as forças. Pai, eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que vai assistir este podcast. Eu apresento a vida de cada pessoa que está nesta sala, sendo Senhor ministrada Deus. agora no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Pai, a tua palavra é o que liberta, Pai, a tua palavra foi ministrada. Pai, em nome de Jesus, Pai, cancela agora toda a palavra de maldição. Eu recolho agora nas cortes celestiais toda a palavra que foi lançada contra a minha casa, contra meu ministério, contra a minha família, contra a família de todos que estão neste grupo de oração agora em nome de Jesus. Todas as pessoas, Pai, que estão assistindo, Pai, eu cancelo, eu anulo e rejeito agora toda a comida consagrada que foi ingerida. Eu cancelo toda a maldição hereditária de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª geração, que é o altar da bastardia. Eu cancelo, eu anulo e rejeito agora. Eu recolho agora todo o sangue que ficou no mundo espiritual, todo altar levantado para Satanás. Eu lanço um decreto que o anjo começa a passar agora nas cortes celestiais e limpar. Eu passo agora gotas do teu sangue em cada compartimento, Pai, de pessoas que derramou o sangue de um inocente, Pai, e eu recolho agora no mundo espiritual. Senhor, coloca sobre as nossas vidas, Pai, um manto de invisibilidade. Nós estamos debaixo do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Senhor, quebra agora toda idolatria contra a minha vida. Eu declaro que eu sou um canal de bênção que quebra fácil, Pai, que se a tua presença não estiver comigo, Pai, nada eu conseguirei fazer, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu lanço decreto nas cortes celestiais que Satanás agora não pode tocar em nenhum dos meus, nenhum da minha casa, nem da casa de cada um que está aqui, Pai. Senhor, quebra agora todo o contra-ataque do maligno, Pai. Antes de eu sair das cortes celestiais, amarra esses demônios, Pai. Eles estão neutralizados no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, retira agora essa armadura amassada, Pai, que nós guerreamos no mundo espiritual. Troca, Pai, coloca novamente o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nos reveste, Pai, com o teu sangue precioso, e eu lanço decreto, Pai, eu coloco um domo de fogo, Pai, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Satanás não tem poder, Pai, ele não pode fazer nada contra nós e nem contra nenhum dos nossos da nossa família, Pai. Senhor, agora em nome de Jesus, Pai, eu lanço uma palavra no mundo espiritual. Apocalipse diz que ele está derrotado, Pai, e eu declaro que eu sou a pedra de tropeço na vida dele, porque eu vim para desmascarar
buscará ele. Pai, então, em nome de Jesus, coloca ele no seu devido lugar, é onde ele nunca devia ter saído, Pai, e coloca, Pai, sobre as nossas vidas unção, poder, Pai, para que nós podemos ter autoridade sobre eles, Pai, para que nós possamos vir abrir a visão de todas as pessoas que estão cativas e oprimidas. Senhor, diante da tua palavra, Mateus 18:18 diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, Aleluia. e tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Eu desligo, Pai, do mundo espiritual todo contra-ataque do maligno, Pai, e eu uso de Isaías 61, versículo 1, que diz: o Espírito do soberano está sobre mim. Eu uso de toda a autoridade que me foi imposta, Pai, e eu declaro agora Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor perseguem o povo de Deus. Nós estamos debaixo, Pai, das bênçãos do Eterno. Então, em nome de Jesus, recebe essa oração como um cheiro suave nas tuas narinas, Pai, e eu já te agradeço, Pai, por ter chegado até aqui e poder ministrar a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, glória a Deus. Entramos e saímos, e Jesus está no controle de tudo. Graças a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Muito obrigada, pastora Thalita, de todo o meu coração. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero estar aqui novamente, em nome de Jesus. Estarás. Já sai daqui convidada para voltar, porque para mim isso aqui é enriquecedor, tem muito peso, tem muito valor. A palavra de Deus, para mim, é algo que eu não consigo comparar com nada na terra. Então, eu amo a palavra, eu sou apaixonada pela Bíblia. E quando eu encontro alguém assim, como uma pérola dessa também, que gosta de confronto, mas não é um confronto, um debate para saber quem sabe, quem não sabe, não é isso. É mostrar a verdade, que é a Bíblia, que é a palavra. Aí eu fico mais ainda fascinada. Não é? Porque é necessário, é muito necessário. E essas verdades, me perdoe alguém que queira ir, né, não gostou de alguma coisa. Essas verdades estão faltando nos altares da casa do Senhor. Né? Eles ensinam superficial, um Deus que é um Deus poderoso, sempre será, que vai abençoar, mas não ensina de fato também esse outro Senhor caído que quer roubar a bênção daqueles que são levantados por Sim. Cristo. Então, que nós venhamos nos unir. Pegue esse link, por gentileza, manda para mais pessoas, compartilhe, comente, faça seu comentário aí. Fala para mim, se você quer a pastora Thalita de novo aqui, ela vai trazer um assunto, gente, extremamente importante, vai ser logo, logo, não vou dar data para ninguém ficar cobrando eu ali, mas querendo o Senhor, ela voltará, porque ela tem uma agenda também muito lotada, quer falar um pouquinho do seu Instagram, do curso, ou dos cultos, fica à vontade e vá lá acompanhar também para você aprender a palavra de Deus com a serva dele. Nós temos um ministério online, 100% online, todo culto é nas quartas-feiras, tá? É aberto ao público, nós colocamos o link no Instagram, a pessoa pode acessar, tem acesso. No meu ministério, eu sei que temos que dizer sobre dízimo e oferta, eu falo, mas você não vai encontrar nada disso, porque ali é palavra, eu acredito que é isso que revela. Como é um ministério online, eu ensino muito para eles que a oferta é bíblico, mas assim, eu quero que eles aprendam realmente que é o fundamento da palavra, e oferte aonde o seu coração tiver. Dê uma oferta para uma pessoa que está passando uma necessidade, porque talvez eles queiram ofertar no meu ministério. Eu sei que é online, então eu preciso só de uma internet para você entender. Então eu deixo isso aberto para eles. Oferte onde o seu coração estiver disponível. Deus vai receber do mesmo jeito. As minhas redes sociais é Pastora Thalita Lemos, oficial. Nós temos vários seminários que são ferramentas de aceleramento, né, de destravar espiritual, para você aprender com quem você guerreia, tá? São seminários coletivos. Hoje eu não consigo dar mais individual pela demanda de pessoas, então nós fazemos seminários semanais. Fechamos um grupo, esse grupo participa, ali você aprende, nós fazemos as orações, as quebras, e o diferencial, como eu te disse, eles vão aprender no profundo, não só uma oração para ficar limitado novamente em pessoas depois, porque não aprendeu. Então eu tento trazer um fundamento de uma escola. Já está no coração do Senhor, estou preparando tudo isso, com certeza Deus vai trabalhar muito mais em outros temas, mas a princípio o ministério é pautado em libertação em alto nível, que é o conhecimento da palavra. Glória a Deus, coisa linda. Vão lá assistir esse culto online, se você tiver tempo, se você puder, dá uma passadinha lá, siga ela no Instagram, porque quando você busca esse tipo de conhecimento, você contribui com o seu próximo, pega o link e vai mandando. Quanto mais pessoas aprender
a verdade sobre Deus e também sobre Satanás, que é o enganador, essa pessoa será liberta, mas você arranca pessoas da garganta de Satanás. Vamos juntos povoar o céu, porque Jesus veio para salvar a toda a sua humanidade. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele está fazendo isso com muita força. E muitas pessoas estão ignorando, achando que é uma doença, é a doença que o diabo colocou. Não tem cura porque toma todos os medicamentos e não se cura. É espiritual. Eu provo que é espiritual. Se é uma doença que não há diagnóstico, é espiritual. E por que você está doente se você tem um Deus que cura? É conhecimento. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, essas preciosas, amadas, lindas, que veio enriquecer meu dia, alegrar meu coração. Obrigada ao meu diretor, que hoje ele teve paciência. Ele viu que o assunto é bom, importante, não fez assim para mames, né? Muito obrigada de todo o coração, meu filho, Luiz Felipe, que me ajuda nessa batalha, porque todos os dias eu entro numa batalha aqui. Com certeza. Todos os dias não é fácil. As pessoas olham aí, a Zi, né? Toda linda aqui, porque eu sou mesmo filha do Eterno. Nós somos, né? Sim. Mas não é fácil. Tem dia que eu levanto e não quero vir. Se não é Deus me dá graça, eu não consigo estar aqui. Porque eu não vim fazer uma cara de paisagem, passar a mãozinha por cima. Vamos fazer um podcast e vamos... Não. É tipo aqui, isso é verdade. Os testemunhos estão sendo libertador. Gente, ontem uma amada mandou uma mensagem para mim dizendo que ela estava indo para um advogado para ter ali um papel assinado do divórcio. E no caminho ela abre o WhatsApp. E ela vê o testemunho da pastora Isabel. Jesus fez uma coisa linda. Então, a palavra de Deus está sendo anunciada através das redes sociais também. Eu quero deixar um abraço a todos vocês que ficaram comigo nesse dia tão gostoso, tão bom. Não sei se é de manhã, de tarde, à noite e madrugada, mas sejam todos alcançados com a bênção do Senhor Jesus. Hoje eu paro aqui com essa palavra, com esse testemunho, com esse ensinamento, com esse culto. Hoje foi tudo aqui. Foi quase uma vigília. Quase uma vigília, só não passou oferta. Nem vai passar, em nome de Jesus. Eu aprendi, não vou comprar mais rifa. Não me ofereçam rifa mais. Vou pedir perdão e eu oferto, mas eu não compro rifa. Olha, parece uma coisa tão bobinha, né? Mas, ai, meu Deus do céu. Fiquei até Virou uma chave. Virou uma chave. Virou. Hoje eu peguei todos os códigos que eu pude aqui. E isso é bom, né? Porque a gente aprende. Um beijo grande no coração de todos vocês. Eu termino esse podcast com meu coração quase não cabe nessa sala de tanta gratidão a esse Deus maravilhoso que faz por nós todos os dias aquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque enquanto eu confio, Ele faz. Recebam o meu carinho, o meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.